Ele é digno. Ah, mas hoje eu não queria vir, estou sofrendo muito. Jesus é digno. Não, mas hoje está difícil para minha mente, porque hoje eu estou coisa. Jesus é digno. E vou te falar uma coisa, já que a gente está falando sobre sofrimento. Nós estamos numa série sobre sofrimento. A terra, antes de Jesus voltar, queridos, é a única etapa da nossa história, se a gente for de Deus, que a gente vai poder louvar a dignidade dele no sofrimento. Aprender a dignidade dele no sofrimento. Esse período aqui é o único período da nossa história em que nós poderemos louvá-lo e dignificá-lo no meio do sofrimento. E como isso nos molda? Jesus é digno. Você que nos visita, muito obrigado. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Eu espero que Deus esteja falando com você, com seu coração. Esteja realmente incendiando você e tocando você e falando as verdades do Evangelho por meio dos louvores e agora por meio da sua palavra. Fique à vontade. Amém, queridos? Bem, queridos, a gente está, como eu falei na nossa série, quando a vida sai dos trilhos, e a gente está aprendendo com a palavra de Deus como que a gente lida com os problemas que surgem para nós. Os problemas irão surgir, eles irão acontecer, nós já falamos sobre isso. E a gente está vendo como que Deus, Ele trabalha com isso, como que Deus nos ensina com isso e como que a gente deve responder a essas coisas. E hoje a gente vai falar sobre alguém, um profeta também, que estranhamente olha para a sua existência, para aquilo que ele vivia, para a sua existência naquele momento, para a sua existência como um todo, e tudo aquilo que estava acontecendo, e ele começa a lamentar profundamente. Para isso, então, vou pedir para que você abra a sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 20. Jeremias, capítulo 20. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou sem voz, mas vamos embora. A culpa é minha, irmãos, de ficar cantando mal aqui na frente, desafinando. Mas eu não estou nem aí, irmãos, para vocês. Eu sei que vocês riem quando eu entro aqui errado, mas olha a minha cara de preocupação para vocês. Jeremias capítulo 20. Jeremias é daqueles livros que a gente meio que passa assim, né? Grande, né? Amém, querido? Se você não tem sua Bíblia, vai ser aberta, vai ser projetado aqui. E diz assim, eu estou lendo na versão NAA, e diz assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão. Já começa assim o texto. Superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou seu nome de Pazur para Magor-Missabibe. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos, os quais vão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você vai para a Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. No versículo 7, Jeremias diz: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, eu sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais.
porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados, denunciem e nós denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e nós o vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois eu confiei na tua causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura. E ela teria ficado para sempre grávida. Porque por que eu saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Queridos, Jeremias conhecia bem o sofrimento. Ele enfrentou rejeição, perseguição, hostilidade. E teve até um momento em que os habitantes da cidade dele estavam tramando contra a vida dele, doidinho para matar ele. Era assim que funcionava. A solidão era algo constante, era uma realidade para ele a solidão. Ele realmente não teve ninguém. Não é como a gente fica falando assim, estou sozinho, sabe? E não percebe as pessoas que estão ao nosso redor. Jeremias realmente não teve ninguém. A solidão era algo assim, real para ele. E o tempo em que ele vivia, para variar, o tempo e o lugar onde ele vivia era cheio de instabilidade política. A decadência moral era enorme. E por fim ele iria ver o próprio povo dele sendo destruído pelos babilônios. Pelas suas muitas lamentações, inclusive ele tem um livro também chamado Lamentações. Ele foi conhecido como profeta chorão pela história da igreja. E hoje nós vamos olhar para um dos choros dele, para uma dessas lamentações. Mas para a gente poder entender o texto que a gente acabou de ler, que é um dos textos mais pesados da Bíblia, um dos textos mais difíceis da Bíblia, a gente precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui. No capítulo anterior, no capítulo 19, Jeremias está indo para o templo para proclamar uma mensagem para o povo de Jerusalém. Ele está indo até lá. E o cerne da mensagem dele, do sermão, da pregação dele, era a falta de arrependimento do povo. Eles não se arrependiam, eles endureceram a cerviz, se recusaram a ouvir as palavras de Deus, de Yahvé, e a condenação deles agora é certa. Ele está indo para o templo para falar isso. Não existe mais possibilidade de que a condenação que eles irão sofrer seja revertida. Não tem como mais. E agora essa mensagem terrível vai atingir diretamente as falsas expectativas que aquele povo tinha com relação ao que Deus iria fazer. E aí então nós entramos no texto que nós lemos no capítulo 20. Os 2 primeiros versículos nos contam que um dos sacerdotes daquele tempo, que a gente viu lá no comecinho, chamado Pazur, ele ficou tão indignado com essa pregação de Jeremias no capítulo 19, tão chateado com aquilo, que ele mandou espancar Jeremias no tronco. Espancaram ele lá, colocou ele no tronco, aquilo que era uma punição assim, profundamente humilhante. Só os loucos iam para o tronco. Só os criminosos extremos iam para o tronco. Era isso. Então nos próximos versículos, até o versículo 6, nos contam que naquele dia seguinte, Jeremias foi colocado no tronco, apanhou no tronco. Vai pensando nisso, hein? Sozinho. Ele não tinha ninguém que estava lá perto dele. Ele foi para o tronco. E aí no dia seguinte, Pazur muda de atitude e pensa bem, fala, vou tirar de lá, né? E liberta Jeremias. E assim que Jeremias foi solto, ele começa a profetizar mais
E ele diz que Jerusalém vai cair. Ele diz que Pazur e os seus amigos iriam ser mortos no exílio. E disse que eles eram os falsos profetas, não Jeremias. Vocês são os falsos profetas, Jeremias está falando. E Jeremias diz que as falsidades deles seriam desmascaradas. E eles seriam mortos por causa disso. E além disso, Jeremias troca profeticamente o nome de Pazur, né? E o nome de Pazur significa frutífero por todos os lados. E ele dá um outro nome que significa terror por todos os lados. Não está aqui na Bíblia, né? Mas o significado de Mizabgible é terror por todos os lados. E aí Jeremias começa a profetizar, e depois desses versículos, até o versículo 6, nós ficamos somente com Jeremias e os seus pensamentos. Talvez os pensamentos daquilo que passou na cabeça dele enquanto ele estava no tronco. Talvez os pensamentos que vieram depois daquele desgaste emocional inteiro, de apanhar, de sofrer, de ficar triste. E as palavras de Jeremias são muito profundas e pesadas. E ele começa a lamentar que tudo está dando errado na vida dele. A partir do versículo 7, ele começa a dizer, eu quero ler de novo, porque eu quero que vocês sintam o peso das palavras de um homem que era um homem de Deus. Ele diz, você me persuadiu, Senhor, e eu fui persuadido. Você foi mais forte do que eu e prevaleceu, mas eu sou motivo de riso o dia inteiro. Ele está falando para Deus isso. Todos zombam de mim, porque eu sempre falo. Eu tenho que gritar e clamar, violência, destruição. Por causa da palavra do Senhor, eu sou objeto de deboche, de zombaria o tempo todo. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome, olha o que está dizendo, eu cheguei a pensar de não falar mais de você. Eu cheguei a pensar de não falar mais no seu nome, te abandonar, Deus. Mas ele diz que isso se tornou como um fogo nos ossos dele. Ele não consegue deixar. Aí ele diz, estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciem, nós denunciamos. Todos os meus amigos íntimos, ele está dizendo, esperam que eu tropece. E dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos. Você está entendendo essa oração aqui? Jeremias está elencando motivos de sobra para se sentir desanimado, querido. A vida dele estava em perigo de morte. Os sacerdotes ficavam tramando para pegá-lo. As pessoas estavam cansadas de ouvir a mensagem dele, porque só era juízo, é só castigo. Ele mesmo diz, quando eu falo é só violência, destruição, não tem uma mensagem de prosperidade. Os chamados amigos dele, os amigos íntimos dele, estavam tão cansados dele, que começaram a esperar um erro dele para atacar ele. Ele já tinha apanhado, já tinha sido preso, já teve que fugir. Jeremias era alvo de zombarias constantes. Ele mesmo está dizendo, todo mundo zomba de mim. Os humoristas de Israel faziam stand-up com Jeremias. Ridicularizavam ele, dizendo, olha lá, olha quem está vindo ali, o profeta maluco. Sabe o que ele fez esses dias? Ele pegou um vaso de barro e quebrou lá fora da cidade, dizendo, violência, violência, destruição. Esse dia mesmo ele foi lá, pegou um cinto, escondeu na terra e disse que aquilo ali ia acontecer com Israel. Olha que cara doido. Esse cara precisa ir pro CAPS. É tudo terror. Jeremias é tudo terror. Eles riam, zombavam de Jeremias. Jeremias então começou a questionar se a palavra de Deus era realmente verdadeira, queridos. Deus tinha chamado ele para profetizar, ele obedece a Deus, mas aonde estava o juízo que ele está profetizando? Quanto mais demorava o cumprimento da promessa de Deus, mais Jeremias estava se vendo como um falso profeta. E se no final Deus tivesse enganado Jeremias, hein? Se no final Deus é um monstro moral mesmo que faz os seus filhos sofrerem, como muitos dizem por aí?
Se no final Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida e fica olhando lá de cima assim, isso, como eu gosto de ver as pessoas sofrendo. E se no final isso for verdade? É o que Jeremias está pensando. E é o que muitas vezes nós pensamos quando a vida é dura. A gente começa a se perguntar se tudo que a gente ouviu sobre Deus, se tudo que a gente ouviu sobre o Evangelho é realmente verdadeiro. E se a gente foi enganado o tempo todo? E se isso tudo que a gente vem aqui na igreja, experimenta aqui, for mentira? Porque quando eu chego na minha vida real, quando eu vou para a minha vida mesmo, de fato, as coisas são tão difíceis. As coisas não dão certo. Mas a oração de Jeremias continua e parece que o sentimento de Jeremias muda inesperadamente. Ele diz assim, olha, mas o Senhor está comigo, olha só, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão, ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Do nada. Aí tem gente, né, engraçado que tem pessoas, né, que adoram postar essa parte assim. O Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Aí antes Jeremias está dizendo assim, todos estão zombando de mim. Ninguém posta isso, né? As pessoas postam, dizem, o Senhor está comigo. Os meus perseguidores vão tropeçar. Mas do nada ele muda. Jeremias estava orando e algo está mudando dentro dele. O coração de Jeremias por um instante foi preenchido com uma coragem renovada, porque o Espírito Santo estava ministrando a alma dele. E a adoração de Jeremias foi breve aqui, mas foi completa. Esse cântico tinha uma confissão de fé, tinha um clamor por socorro e tinha um hino de louvor. O profeta não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Deus parecia distante na oração dele, mas ele ainda assim expressava confiança no Senhor. O Senhor está comigo, ele está dizendo. Jeremias confiava que Deus estava do lado dele, mesmo quando tudo indicava o contrário. Ele sabia que o Senhor era poderoso, ainda que se sentisse fraco e impotente. Ele acreditava que os perversos seriam derrotados, mesmo que eles parecessem vitoriosos. Por isso, com ousadia, ele declarou: Deus é a minha salvação. No meio da aflição, Jeremias não tentou resolver os problemas com as próprias mãos. Ele não foi lá fazer
Jó, Davi, Jonas, Ana, muitos outros. Quando a gente está no meio dos problemas, a gente deve ir até Deus, deve orar a Deus, deve falar com Ele, porque Ele é o único que pode realmente fazer o que nós precisamos, que pode realmente entender o que nós sentimos, que pode realmente nos satisfazer. Outras coisas não podem. Mas esse texto não para aqui. A gente parou exatamente no ponto mais alto da oração de Jeremias, no ponto mais bonito, um cântico de louvor, mas a oração não terminou assim. E a Bíblia precisa ser lida como ela é. Você não tem que tirar coisas da Bíblia. Você não tem que escolher quais os textos mais bonitos. Ela precisa ser lida como ela é. E a oração termina muito triste, muito mal, nas profundezas da dor. Jeremias diz exatamente essas palavras nos versículos 14 e 15. Ele diz: maldito o dia em que eu nasci. Logo depois de falar, cantem ao Senhor. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, um menino, causando-lhe grande alegria. Depois, no versículo 18, Jeremias termina com uma pergunta perturbadora, irmãos. Ele diz: por que eu saí do ventre da minha mãe tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Basicamente o que está querendo dizer é: por que eu nasci para sofrer? O estado de espírito de Jeremias muda radicalmente, repentinamente, assim como mudou também anteriormente. Em um momento ele está louvando a Deus, e no instante seguinte ele está mergulhado no desespero. Talvez você esteja olhando, falando assim, pensando já, tentando descobrir qual é o final do filme. Ele dizendo: nossa, como é que pode isso? Vê se pode amaldiçoar o dia do nascimento. Deus vai dar uma lapada nele agora, hein? Agora esse homem vai morrer, hein? E é engraçado porque a nossa visão de Deus, o que a gente acha que Deus vai fazer, mostra muito como a gente acha que Deus trata a gente. Muitos de nós olham para isso aqui e falam assim: Deus, dá um castigo logo, Deus, vai. Dá um soco nele logo aí. Mata ele então, já que ele está falando que é maldito então. Sabe aquelas pessoas que ficam lamentando? A gente fala assim: não aguento mais aquela pessoa lamentando, irmão. Meu Deus. A gente pensa que Deus é assim, né? Mas ele está dizendo: maldito o dia que eu nasci. E meus irmãos, não se superestimem. Não olhem para Jeremias como Elias, como Ruth, que a gente viu nessa série, e digam assim: nossa, isso aí, né, nunca vou acontecer comigo. Não se superestimem, irmãos. Não se superestimem. Jeremias amaldiçoou o dia que ele veio para o mundo. Ele queria voltar no tempo. Se ele tivesse a máquina do tempo, se ele tivesse o DeLorean lá do doutor lá De Volta para o Futuro, ele teria entrado lá e teria voltado no tempo e teria lançado a maldição sobre tudo e sobre todo mundo que falou do nascimento dele. Todo mundo, aquele homem que falou, ele chega ao ponto de desejar que esse homem que levou a notícia tivesse matado, tivesse morto. No caso de Jeremias, dizer maldito o dia em que eu nasci, significa renunciar o seu chamado. Renunciar o que ele foi chamado para fazer. Jeremias não consegue entender por que Deus chamou ele desde o ventre para uma vida de vergonha, de sofrimento, de tristeza. Por que Deus não cumpre a promessa logo de resgatar ele? Por quê? Talvez Jeremias tenha perdido o controle nesse momento. Talvez a pessoa que escreveu a Bíblia, muitos falam isso, a pessoa que escreveu a Bíblia botou errado aqui esse texto aqui. Mas como assim? Mas os sentimentos de Jeremias não estão deslocados não, queridos. Pode ser que não façam sentido de maneira lógica. Ele está louvando e agora ele está deprimido. Mas quem disse que a vida emocional humana sempre segue a lógica? Quem disse que as nossas tendências depois da queda, depois do pecado, são lógicas? As maldições que Jeremias fala vêm logo depois de louvores, porque foi exatamente assim que ele se sentiu e na sua angústia, na sua dor mais profunda, e é isso que ele expressa para Deus. E a vida cristã, queridos, por causa da natureza caída, por causa daquele dia que nós comemos do fruto no jardim, por causa disso, ela é confusa.
E é, às vezes, infelizmente, contraditória. Especialmente quando a gente está no meio da dor. Quando a gente não consegue enxergar da maneira correta. Quando o nosso senso do que é certo, errado, bom e mal é contrário ao que Deus vê. Um dia nós louvamos a Deus, acordamos assim, confiando em Deus, e à noite nós já estamos reclamando. Nós acordamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor fez. Mas o dia que o Senhor fez está com uma sensação térmica de 62 graus. Nós dizemos de manhã: obrigado, Senhor, porque ainda está 35 graus de sensação. Quando chega meio-dia, ninguém está falando assim: obrigado, Senhor, pelo dia que você fez. Nós somos assim, irmãos. As palavras de Jeremias são dos lamentos mais intensos da Bíblia. Diante de tudo que ele estava vivendo, ele começou a questionar o sentido da vida. E como a existência agora é um fardo para ele. Existir é um fardo para mim. Mesmo sendo um homem de fé, um profeta, houve momentos que a dúvida cresceu mais do que as certezas. E ele começa a questionar a origem dele, a salvação dele, o chamado dele, a missão dele. A oração e o lamento foram muito importantes para Jeremias. Mas acima de tudo, o que Jeremias mais precisava era de um Salvador. O capítulo 20 termina com uma pergunta que Jeremias, naquele momento, não conseguia responder. E também não há uma resposta aparente aqui no texto, no último versículo. Surpreendentemente, depois de palavras tão profundas e intensas, também não tem resposta de Deus. Não tem uma explicação de Deus. Não tem uma resolução clara, mas também não tem um castigo. Não tem uma acusação de Deus com a automaldição de Jeremias. Não tem. Ele estava perguntando, e talvez você também esteja perguntando: por que eu nasci? Para quê? Se a vida é tão difícil, se a vida é tão sofrível, se a vida envolve tantas perdas, por que nós existimos? Por que o meu nascimento? Por quê? Nesse texto que a gente leu, não tem essa explicação. Mas a Bíblia insiste em dar uma resposta para nós, queridos. Ela faz questão de dar. Na experiência humana de Jeremias, Deus já havia dado a resposta para ele desde o início. Quando chamou ele para ser profeta. Se você olhar lá no primeiro capítulo de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Jeremias precisava se lembrar daquilo que Deus disse a ele nesse capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu escolhi você e te chamei para ser profeta. Eu separei e te designei para isso. Deus falou isso com ele no capítulo 1. Jeremias esqueceu disso agora. Jeremias olhava para o sofrimento desde o ventre da mãe, mas ele não foi longe o bastante. Jeremias voltou lá no momento em que ele ainda estava como um feto, como uma criança em desenvolvimento no ventre. Mas isso não foi longe o bastante. Jeremias achou que estava indo longe bastante. Mas Deus traçou os planos para Jeremias antes do ventre. Desde a eternidade. A vida de Jeremias tinha um propósito, tinha um ideal desde o começo dos tempos. E Jeremias precisava lembrar que Deus tinha chamado ele, separado ele para salvação e para missão. Sabe o que significa? Que a história não é vista sob o nosso prisma. Você pode traçar a régua da sua vida, a história da sua vida, botar no papel, escrever um filme sobre ela, escrever uma biografia sobre você, mas a sua história não é a verdadeira história. A história é de Deus. E o que vai se tornando mais claro para nós, quando a gente abarca tudo, quando a gente entende a Bíblia toda, quando a gente entende que Jeremias como um ponto nessa grande história, é que depois desse capítulo 20, Jeremias renasce das cinzas.
como se fosse um novo homem. Nós não sabemos muitas coisas. No resto do livro, se você for ler Jeremias, eu recomendo que você leia, ele nunca mais recua do seu dever. Ele não acusa mais Deus de infidelidade. Embora tivesse que experimentar muitas outras provações. Parece que ele é outro agora. A resposta, queridos, que Jeremias deve ter encontrado é a resposta que ele vai ter que pregar agora, depois do capítulo 20. É uma resposta que vai além dele. Vai além dos outros profetas. Vai além de mim. E vai além de você que está sentado aqui me ouvindo. A resposta é de que Deus é um Deus da ressurreição. Naquilo que parece ser uma dor irreversível, um caso irreversível, um sofrimento que não tem saída, um nascimento sem sentido, sem propósito, Deus fornece um caminho milagroso para uma nova vida, um caminho em que todos encontram quando se desesperam de salvarem a si mesmos. Quando abrem mão de confiarem no seu próprio desempenho. Quando deixam de olhar para as circunstâncias a partir de si mesmos e se encaixam na história de Deus e se lançam no Filho Jesus. Deus é um Deus da história, queridos. É o Deus que escreve a verdadeira história. E a história de Deus é a história da redenção e ressurreição em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente encontra respostas fáceis para todas as nossas dúvidas sobre o sofrimento. Muitas das nossas perguntas sobre o motivo do sofrimento nunca vão ter uma resposta clara. Nunca vão ter. Parece que Deus não se preocupa tanto em explicar os porquês, queridos. E as nossas tentativas filosóficas tentam sempre livrar Deus da responsabilidade pelo sofrimento, ou então culpar Deus pela responsabilidade do sofrimento. Mas Deus não se preocupa, pelo menos parece que Ele não se preocupa com os porquês. Ele está preocupado em responder quem? Quem? E deixa eu te falar uma coisa. Deus não parece se isentar ou fugir disso. Na verdade, queridos, a resposta de Deus, a resposta clara de Deus para o sofrimento foi não fugir da responsabilidade, mas assumir sobre si o peso da nossa dor, o peso do pecado que nós cometemos, sobre si o sofrimento que nós causamos, e então ir para uma cruz para sofrer conosco por meio de Jesus. O sofrimento é latente, é real, é visto. Mas existe um Deus que sofreu. Porque Ele é o Deus da história. Essa é a verdadeira história de Jeremias, sua, minha, de todos nós. A verdade, queridos, é que a maioria de nós não vai ter seu nome registrado nos livros da história. Não vamos ter. Todos nós queremos fazer história. Mas nós não vamos ter o nosso nome registrado nos livros da história, raramente. Realmente o questionamento da nossa existência, do porquê que a gente existe, porquê que a gente está aqui, ainda mais no meio de tanto sofrimento, tem um ponto mesmo de sentido. Depois que a gente partir, queridos, grande parte da nossa trajetória vai ser esquecida. Exceto por algumas fotos que vai ficar com aquelas pessoas que a gente ama. E que nos amam também. E agora muito menos, né? Porque agora ninguém mais tem foto. Agora é celular, então também acabou também. Memórias estão sendo apagadas. As chances das nossas conquistas serem contadas aí em biografias, em livros famosos, são muito pequenas. Não sei se você sabe, mas é muito pequeno. Isso parece desanimador? Sim, parece. Mas não pode ser desanimador. Sabe por quê? Porque existe uma história maior. Existe uma história que importa. Uma história que dá sentido às nossas vidas, dá sentido ao nosso nascimento e dá sentido ao nosso sofrimento. Dá sentido à nossa vida. É a grande história da redenção.
Essa é a verdadeira biografia que deve definir a sua vida, que deve definir você. Porque mais importante do que qualquer feito impressionante que a gente possa realizar, a nossa história é escrita pelas mãos de Deus com sabedoria e graça. Cada reviravolta tem um propósito, queridos. Cada momento faz parte do plano. Cada mudança inesperada, cada novo encontro, cada novo desafio são instrumentos da graça dele. É o tapeceiro tecendo o tapete ao contrário. E confuso, porque nós não vimos ainda o tapete virado do lado certo. Cada detalhe é um capítulo que avança para aquilo que Deus quer para nós. E isso não é só para cristãos. Não é só para crente isso. Talvez você esteja falando, os crentes, né? Eu não sou crente, então não tem propósito. Isso não é só para cristãos, queridos. Se você é um cristão, ele está aqui nessa noite, e tudo ao seu redor está gerando questionamento, sofrimento, perdas, dor, eu não sei o que você está passando, dúvidas, até mesmo da existência, do porquê que você está fazendo as coisas que faz, você precisa se relembrar da mensagem do Evangelho. Você precisa olhar novamente o Cristo crucificado numa cruz, sofrendo, experimentado na dor, experimentando as dores que eram para nós. E lembrar que Deus nos viu e nos escolheu antes mesmo do início dos tempos. Ele nos ama. O ventre onde você esteve, se você é um cristão, escute bem isso. O ventre onde você esteve não é o começo da sua vida. E muito menos deve ser a palavra final da sua vida. Nem a sua própria existência é a palavra final. Você está perto de morrer, você está com uma doença terminal, você está passando por um câncer, eu não sei o que você está passando, você recebeu uma notícia horrível da medicina, a sua existência não é a palavra final. Não é a história final. Porque você está inserido na história do Rei do Universo. E no Rei do Universo todas as coisas fazem sentido, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas estão sendo convergidas em Jesus. Há um movimento de convergência da dor, da alegria, da cinza e do branco, das coisas alegres e das coisas tristes, da falta de dinheiro e do muito dinheiro. Todas essas coisas estão sendo convergidas em Cristo. Então, se você é um cristão, você deveria se apropriar disso. Agora, se você não é um cristão, está aqui hoje, se você não é crente, existe uma resposta para o porquê você nasceu também. E vou te falar uma coisa, não importa como foi o seu nascimento. Talvez você foi abandonado, talvez sua mãe te abandonou, talvez seu pai te abandonou. Talvez você sofreu perdas horríveis na vida, talvez a sua vida tenha sido ou é cheia de carrapichos morais e pecaminosos que você não consegue deixar. Talvez você está enfrentando coisas que você nunca imaginou enfrentar. Talvez sua despensa está vazia. Talvez a dor se tornou seu nome. Talvez seus relacionamentos sejam horrorosos. Você não consegue se relacionar. Talvez você esteja sendo perseguido. Talvez você tenha dúvidas enormes sobre quem você é, sobre quem são as pessoas, quem é Deus. Sua existência pode ser questionada por você e por qualquer um, mas existe sim uma resposta para o seu nascimento. E sabe qual é a resposta? Você que não é cristão, me escute essa noite e estiver aqui. Sabe qual é a resposta para o seu nascimento? Você nasceu para glorificar a Deus e ser alegre nele para sempre. Essa é a resposta para o seu nascimento. Você nasceu para Deus. Se essa é a verdade, então venha para Ele hoje. Venha se alegrar nele hoje, venha com suas dores, com seus lamentos, venha para Ele hoje. Você nasceu para adorá-lo, você nasceu para a presença dEle, e o que te afasta são os pecados muitos, mas então venha, porque nele há perdão para os pecados.
A sua história, querido, não é a palavra final. A sua dor, a sua existência, o seu sofrimento, a sua alegria também não. O seu sucesso, o seu não sucesso, o seu trabalho, o seu desemprego, qualquer coisa que acontece na sua vida não é a palavra final e não é a história final, porque a sua história não é nada se não tiver dentro da história de Deus. Dentro da perspectiva da redenção. E sabe por que isso é profundo? Por que Jeremias muda? Por que Deus é o Deus da ressurreição? E sabe por que a gente deve inserir a nossa vida nessa história? Porque a grande história da redenção é a maior história de todas, queridos, porque ela nunca chega ao fim, por isso. Ela não tem fim. Como Jeremias e todos aqueles que sofreram em Deus experimentaram. Deus é um Deus da ressurreição, essa é a promessa. E isso nos dá duas coisas maravilhosas que nenhuma história do mundo pode oferecer. Primeira coisa, isso nos dá um lugar garantido na verdadeira história, um lugar pensado por Deus antes mesmo de tudo for ser criado. Um lugar que Deus prepara, as moradas que Jesus está preparando. Mas além disso, a história de redenção nos oferece algo que ultrapassa a nossa compreensão, queridos. Uma vida que nunca termina. A gente está tão acostumado com a morte, com a maldição, porque a morte é algo natural, as pessoas morrem o tempo todo, as coisas morrem, as folhas morrem, os animais morrem, as pessoas morrem, então nós pensamos, a história acabou. E a morte é o salário do pecado. É por isso, então todos morrem. Mas essa não é a realidade da história de Deus. Na realidade de Deus, a ressurreição. Na narrativa da redenção, contada nas páginas da Bíblia, a morte não tem a palavra final. Na história de Deus, a morte é derrotada. A maldição é quebrada, o sofrimento tem fim e o grito de socorro é respondido para sempre. Meu amigo, você que está aqui hoje, qual que é a sua convicção de vida? Quais são os seus porquês? O chamado que eu faço para você, então, é o chamado da fé, queridos. As noites sombrias virão. E elas já estão acontecendo. Aquelas noites em que os pensamentos giram sem descanso. Aqueles momentos que nenhuma posição traz alívio. Você fica sentado, você fica agitado. Você deita, também fica agitado. Você vira de um lado para o outro. O corpo pesa, a respiração se torna cada vez mais curta. Os olhos estão marejados, eles estão vagueando por vários lugares. E você está entre o sono e a insônia. E as perguntas surgem. Como Jeremias, as perguntas surgem sem uma resposta aparente. Por quê? Por que agora? Porque dessa forma, Senhor, porque assim. E o coração grita buscando algum tipo de sentido, mas só o silêncio que te responde. Essas noites que a gente só quer ficar sozinho, que a gente não quer ninguém ao nosso lado, que a gente não quer que as pessoas venham até nós. Nessas noites sempre vem uma voz indesejada, sussurrando as dúvidas, porque Satanás adora nos encontrar nas ruínas. Ele adora nos encontrar na dor. O sangue atrai o tubarão. O sofrimento atrai a tentação. Então ele diz, Deus está zangado com você. Por você estar passando por isso, hein? Ele diz e sugere. E aí o que a gente pensa? Será que ele está mesmo? Será que eu fui abandonado por esses anos todos? E aí o medo surge, a insegurança cresce. Mas uma verdade já foi dita. E que você deve pregar para si mesmo. Os filhos de Deus vão enfrentar tribulações. A promessa nunca foi de um caminho fácil, queridos. Mas de um percurso estreito. Que tem uma cruz que precisa ser levada. Ele pode dizer, mas quem disse que Deus pode ser seu pai? O que assegura que você é o filho de Deus? A dúvida pode sussurrar para você isso.
E você precisa responder que a verdadeira segurança repousa na graça de Cristo, na certeza de que a obediência de Jesus é que te completa. E de que a sua obediência não é perfeita, mas precisa ser constante. O sofrimento não é prova da rejeição de nada, mas é uma evidência de que Deus pode te amar muito, muito, muito. Que as provações vão moldar o seu caráter, que a dor vai moldar quem você é, que o sofrimento vai realmente te dar esperança e confirmar no seu coração de que você é um filho. É assim. A dor pode até perguntar o porquê de continuar. Então por que você continua com a sua vida sofrendo? Você não está aguentando mais. E o sofrimento pode parecer esmagador, queridos. Mas a resposta já foi dada há muito tempo. A história não é nossa. O Senhor dá e o Senhor tira. Em meio à fraqueza, a força. Em meio à perda, a esperança. O Deus que sustentou no passado irá sustentar para sempre. Aquele que comandou as tempestades irá acalmar as tempestades dos nossos corações. Você pode pensar que Deus é injusto, com a dor e o sofrimento, mas a justiça de Deus já foi plenamente satisfeita na cruz. Quando você ouvir Deus não é justo, apresente a cruz ao seu coração. Quando o seu coração ou pessoas disserem Deus é injusto, apresente a cruz e apresente ali que o sofrimento da nossa vida, qualquer que seja, não é comparado à punição que eu mereço pelos meus pecados e que foi tomada. Me substituíram na cruz. Cristo me substituiu e tomou a punição que era para mim. Apresente isso para o seu coração. Se a tentação insistir dizendo, por que você não escolhe um caminho mais fácil? Por que você não evita a dor? Por que você não foge? Por que você não vai embora? Lembre-se, queridos, que podem até existir caminhos mais fáceis, confortáveis, que pareçam mais bonitos, que pareçam mais legais, mas eles não nos levam a mais consolações do Pai. É o sofrimento que nos leva a mais amor do Pai, a mais consolação do Espírito, mais dependência dos irmãos, mais conformidade com Jesus. Esses caminhos não vão te dar isso. A nossa carne, queridos, até quer que os nossos pecados sejam indisciplinados, que não tenham restrição, mas assim nós jamais conheceríamos o que é o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. A única forma da gente ver o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza é acontecendo o quê, queridos? Acontecendo o quê, queridos? O quê? É uma pergunta mesmo, queridos. Sendo fracos. Sendo vulneráveis. Essa é a forma. É assim que o sofrimento nos disciplina, nos fortalece, nos purifica. Deus permite que nós passemos pelo vale, mas jamais nos deixa sozinhos lá. Ou como a Bíblia diz, o caminho largo leva à perdição, mas o estreito leva à vida eterna. Então, olhe para você, para as suas circunstâncias, com os óculos da perspectiva de Deus e não do seu. Olhe para as adversidades que te fazem acreditar em mentiras e diga: Deus é a minha história. A história de Deus é a verdadeira razão, o porquê de eu estar aqui e o porquê de eu estar experimentando o que eu estou experimentando. Isso vai me levar à graça dele, porque a graça dele me basta. A vida pode até chegar em um lugar onde não tem mais tom, onde não tem mais palavras, não tem acorde que você possa cantar, porque tudo foi perdido. Mas é ali, queridos, é exatamente ali, ainda ali que você pode ter Deus. E você pode pedir por socorro. Sabe por quê? Uma das grandes verdades bíblicas é que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia.
então você pode pedir para ser socorrido. E Ele vai ouvir o seu clamor. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Então eu quero que você curva a sua cabeça e fale com o Senhor sobre o que você está passando. E se há alguma dúvida no seu coração dos porquês, deixa Deus responder quem Ele é. É assim que Ele responde: quem? Deixa Ele mostrar isso para você. Você vai ter esse tempo, depois nós iremos cantar uma canção.